Glória a Deus. Queria saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Vou aproveitar que você está de pé, já queria que você abrisse a palavra do Senhor e depois vamos sentar e vamos ouvir então o que o Senhor tem para o nosso coração. Nós vamos hoje, irmãos, ouvir algo que Deus tem do coração dele para o nosso coração, em Efésios, no capítulo de número 5. E eu vou ler apenas um versículo e depois nós vamos explorar esse texto um pouco mais, tá bom? Então, Efésios capítulo 5, nós vamos ler o versículo 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vou ler mais uma vez. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua presença poderosa aqui em nosso meio. Nós sabemos que o Senhor está aqui não só porque o Senhor disse que estaria, mas porque nós sentimos a tua presença. Bendito seja o teu nome. Obrigado por esse louvor tão maravilhoso, tão precioso, que nós ouvimos nessa noite, que nós entregamos a Ti e que subiu às Tuas narinas como aroma suave, Senhor. Bendito seja o Teu nome pela Tua presença, passeando no meio da igreja, tocando, quebrantando o nosso coração. Bendito seja o Teu nome porque o Teu Espírito Santo já começou a curar as nossas feridas, e o Teu Espírito Santo começou já a renovar a nossa vida. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Convém que o Senhor cresça e que eu diminua e que a Tua palavra jamais volte vazia nessa noite, para a glória do Teu nome e em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se sentar, amados. Eu queria aqui expressar a minha gratidão a Deus. Eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor, e o meu coração está cheio de gratidão ao pastor Eberson. Como ele mesmo disse, eu tive uma eventualidade essa semana, na sexta-feira passada, tive que fazer uma viagem de urgência ao Rio de Janeiro, e, irmãos, eu me senti tão amada, eu me senti tão acolhida pelo pastor Eberson, e eu falei assim, esse é o sentido da unidade da igreja, né? Quando o amor não é demonstrado apenas por palavras, mas por ações. E quando eu disse para ele que não poderia estar aqui, ele expressou as suas condolências, me liberou para viajar, mas logo depois ele me enviou uma mensagem carinhosa dizendo: pastora, nós queremos ainda que a senhora venha, então, se puder, eu vou pregar no seu lugar e você vai pregar no domingo à noite. E ele me deu, então, a honra, né, de fazer o fechamento dessa noite. Então, eu me senti assim tão amada, acolhida, respeitada, né, pela ação do pastor Eberson. Eu quero agradecer de todo o meu coração, pastor Eberson, por esse carinho. E eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu mostrei para minha irmã, que é muito chegada, e ela falou assim, essa é a verdadeira essência do Evangelho. Então, assim, o Senhor não tocou só a minha vida, mas tocou a vida da minha casa, da minha família também. Muito obrigado pela expressão desse amor. E Deus, então, queridos, me deu uma palavra, e eu lembro que eu falei para o pastor Eberson assim na mensagem, pastor, ele disse, se você tiver condições de pregar, né, no domingo. E eu falei assim, pastor, eu vou, porque, na verdade, nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Porque a noite vem enquanto ninguém mais vai poder trabalhar. E quando a gente participa, né, de uma situação de um funeral, a gente vê que as pessoas até gostariam, mas não podem. E aí, faz assim comigo, ó. Faz, irmão, faz assim comigo, faz. Você está respirando e vivo. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos continuar fazendo a obra do Senhor enquanto é dia, aleluia. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos servir e adorar ao nosso Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou. E Deus já tinha me dado a palavra no meu coração, então não poderia realmente deixar de vir ministrar essa palavra. Eu só queria dizer que eu me faço acompanhar do meu esposo, pastor Romão, e das minhas duas preciosas filhas, Radassa e Débora,
que sempre estão conosco, que sempre alegram muito o nosso coração. Uma bênção na nossa vida. E eu queria trabalhar com os irmãos, então, essa noite. Vocês estiveram aí debruçados a semana toda, né? Sobre esse tema, unidade. E eu sei que os irmãos ouviram mensagens maravilhosas aqui, mensagens que tocaram vossos corações, que tocaram vossas famílias, mensagens que transformaram realmente a sua visão da unidade familiar e a sua visão da unidade enquanto igreja. E, na verdade, nós somos igreja constituída de famílias, né? Então, cada um de nós que somos uma família é que constituímos essa igreja maior, esse corpo de Cristo. E aí eu queria hoje pensar com vocês nesse tema, unidade e interdependência, baseado nesse texto de Efésios, capítulo 5, versículo 21, quando o apóstolo Paulo está nos dando essa orientação, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu queria que você olhasse para o seu irmão que está do seu lado e falar para ele, uns aos outros. Uns aos outros. E esse versículo, ele está intimamente ligado àquilo que o apóstolo Paulo está dizendo anteriormente. Anteriormente, ele está fazendo uma série de colocações a respeito de como nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, ele está dizendo, não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como? Ele diz, cantando hinos, expressando louvor, expressando a sua adoração. E aí ele vai colocar dentro desse enchimento do Espírito Santo, sujeitando-vos. É interessante, porque a gente quase não olha para esse texto dessa forma. A gente não pensa que a sujeição ou sujeitar-se também é parte do enchimento do Espírito Santo. Então, a gente pode pensar que nenhuma alma rebelde, nenhum coração rebelde pode, na verdade, estar cheio do Espírito Santo. Mas todo coração cheio do Espírito Santo vai ter ações de humildade, vai ter ações de amor e vai sujeitar-se. E ele, então, vai dar essa orientação para nós, que a parte do enchimento do poder do Espírito Santo está também em sujeitar-se uns aos outros. E aí talvez eu tenha alguns olhares aqui assustados, como isso pode realmente funcionar dentro do contexto da igreja e do contexto da obra do Senhor de Deus. E aí a gente vai começar a refletir, queridos, que, na verdade, todo cristão, passou, né, irmãos? Que benção. Todo cristão, independentemente da sua posição social, ele deve se moldar os seus relacionamentos interpessoais num padrão estabelecido por Cristo. Todo cristão, independente da sua posição social, independente da sua cor, independente da sua raça, independente do bairro que mora, independente do lugar onde você trabalha, do valor do seu salário no final do mês, precisa entender que os nossos relacionamentos, eles são moldados dentro de um padrão estabelecido por Cristo. E qual foi esse padrão estabelecido por Cristo? É lindo a gente olhar o próprio exemplo de Cristo quando ele estabelece esse padrão. E os exemplos que ele vai dar é exatamente aqui. Lá em Marcos, capítulo 10, no versículo 45, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, pois o Filho do Homem não veio para ser... Vamos falar juntos então, irmãos? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, qual o padrão que Jesus estabeleceu para os nossos relacionamentos? Que a gente não se molde na ideia de apenas ser servido, mas sim a ideia de nós servirmos as pessoas que fazem parte do nosso relacionamento. A segunda coisa está em Lucas, versículo 22, capítulo 22, versículo 26, quando diz assim,
Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirija seja como o que serve. Então, olha o que Jesus está dizendo. Não é ser servido, mas é servir. A outra coisa que Jesus está dizendo, não é ser o maior, mas é ser o menor. Então, aquele que quiser ser o maior, tem que fazer o quê? Tem que descer os degraus e tem que se tornar o menor. É lindo da gente olhar. Olha o padrão que Jesus vai estabelecendo. E aí, queridos, é bom que a gente entenda também, a gente vai chegar até o ponto que eu quero dizer no final, tá, irmãos? Então, é importante que a gente entenda também essa ideia de mutualidade e interdependência, que Paulo vai traçar aqui a partir dos próximos versículos. Então, a redenção de Cristo, na verdade, vai trazer para nós uma restauração de uma interdependência profunda, para a qual nós fomos criados, para a gente desfrutar no casamento, na família, na igreja e nas nossas relações de trabalho. Então, Deus, quando Ele cria o homem, ainda ontem estava falando isso com a minha filha Radassa, num passeio que a gente estava dando, Deus, quando Ele cria o homem e Ele coloca o homem no jardim, depois Ele diz o quê? Não tem uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, para que ambos tenham um relacionamento de interdependência. Ou seja, Eva vai depender de Adão e Adão vai depender de Eva. E qual foi o momento que tudo deu errado? Irmãos, qual foi o momento que tudo deu errado? Quando Eva decidiu ser independente. Não é verdade? Foi quando a independência da sua ação ela aconteceu, foi que nós tivemos todas as estruturas e os planos e os sonhos que Deus tinha estabelecido para a humanidade sendo destruído. Então, Deus nos chamou para todos termos uma sujeição respeitosa. Nós andarmos dentro dessa sujeição respeitosa. E aí, Paulo vai começar, então, a estabelecer quais são os lugares que deve haver essa interdependência e essa sujeição respeitosa, que é o plano que Deus traçou para todos os nossos relacionamentos interpessoais. Então, o que Deus vai chamar? Deus vai chamar a esposa para submeter-se ao marido. E esse é um dos temas que, na atual sociedade, as pessoas têm muita dificuldade de tratar. Porque todas as vezes que a gente vai pensar a respeito de submissão, a gente sempre vai bater, né, com as ideologias do quê? Da independência, do feminismo, em que a mulher ela tem que ter um domínio maior, uma estrutura maior dentro da sociedade. E aí isso me fez lembrar de quando eu conheci o pastor Romão. E quando eu conheci o pastor Romão, eu estava pastoreando uma igreja em Juiz de Fora. Eu estava trabalhando com plantação de igreja, e eu era já tinha os meus 31 anos, e quando eu me converti, eu aprendi que eu tinha que esperar no Senhor. Então, eu fiquei esperando no Senhor até os meus 31 anos. E eu me lembro que quando eu conheci o pastor Romão, eu já estava lá, já tinha o meu próprio apartamento, a minha própria conta bancária, eu já tinha o meu próprio ministério, já pastoreava a minha igreja, eu já tinha uma vida toda estabelecida, um ministério todo estabelecido, e agora eu conheço o pastor Romão. E para algumas pessoas poderia ser algo assim, muito difícil de lidar, de você agora poder ter uma conta bancária única, agora você ter um ministério único, agora você compartilhar as mesmas coisas, não é? Você ter o mesmo endereço de e-mail, e agora você, que já tinha uma independência financeira total, ter que perguntar se
eu posso comprar determinada coisa, está dentro do nosso orçamento. Mas sabe uma coisa muito linda que aconteceu comigo? Eu me lembro que o dia que o Senhor me fez entender o que era submissão, o que era interdependência. A loja que eu pastoreava era uma loja muito grande, um pouco menor que essa, mas era aquelas lojas que tem que levantar aquela porta de ferro. E todas as vezes, irmãos, era difícil demais, porque eram 2 portas de ferro muito grandes. Vocês sabem que a família pastoral, hoje eu vi o pastor Emerson abrindo a igreja, é sempre a primeira que chega. E nesse caso só tinha eu, não tinha família, né? Então eu tinha que levantar aquela porta com toda a força e depois com aquele ferro grande, tentar pegar aquela porta e trazer a porta para baixo. E aí quando ele foi me conhecer e me visitar pela primeira vez lá na nossa igreja, foi para pregar, não foi para namorar, foi para pregar. Namorar foi depois. Quando ele foi lá pregar o evangelho, e aí, no final do culto, no início do culto, nós fomos juntos com uma outra missionária que servia comigo, e ele abriu a porta. E depois, no final do culto, ele fechou a porta. Irmãos de Deus, eu falei, eu quero ser submissa o resto da vida. Que presente! Que bênção não ter mais que levantar aquela porta e não ter mais que abaixar aquela porta sozinha. E assim, na nossa caminhada cristã, eu fico pensando que a submissão para a mulher, na verdade, não é uma maldição, ela é uma bênção, ela é um fator protetivo. Olha que coisa maravilhosa, estava armando uma chuva terrível, e de repente meu marido pega o carro, eu só tenho que entrar toda bonitona, ele dirige para mim, e ele chega ali, estaciona o carro, eu só tenho que descer toda bonitona e pregar o evangelho. Irmãos, irmãs, eu não sei o que o mundo está querendo fazer com as nossas casas, os nossos lares, mas está repreendido em nome de Jesus. Porque é uma bênção tão grande se sentir amada, se sentir protegida, se sentir cuidada. Acabei de viajar, fui viajar, eu não carrego mala quando eu viajo. Meu marido leva a minha mala até a porta do embarque. Quando eu volto do embarque, ele já está na porta de novo, ele pega a minha mala e ele põe no carro. Oh, glória a Deus! Como que eu vou me sentir menor, constrangida, destruída por ser submissa ao meu marido? Não, isso é uma bênção que Deus me deu. Eu olho isso como proteção para nós. Então, ele está dizendo aqui no lar, a esposa, qual foi o padrão que Deus estabeleceu? Como ele nos chamou a uma sujeição respeitosa a essa interdependência. Então, ele chama a esposa a se permitir cuidar pelo marido, a estar unida e embaixo de uma missão. E eu me lembro que eu já tinha chamado para a África, e eu ficava pensando, como é que vai ser pegar o avião aqui e descer lá do outro lado, num país que eu não sei língua, que eu não conheço ninguém, sozinha e solteira. Eu iria, irmãos, mas eu confesso que foi muito bom chegar casada. Foi muito melhor chegar casada. Foi muito melhor chegar com alguém que podia dizer assim, vai aqui, vamos ali, não faz isso não, não faz aquilo não. Então ele está dizendo, submeta-se, lá no 22, lá no 23, depois você pode ler e você conhece esse texto. Mas ele chama também o marido. Olha a relação de interdependência. A esposa se submete e o marido faz o quê? Ele chama o marido, não a um amor qualquer, mas um amor sacrificial. Glória a Deus. Um amor sacrificial. E se você for no versículo 25 desse texto, leiam, olhem lá comigo, Efésios capítulo 5, versículo 25, você vai ver o que o texto diz. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Depois você vai no 28, ele vai dizer, assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Falem comigo aqui, homens, o próprio corpo. Então, significa
que se você passa aquele shampoozinho da Natura no seu cabelinho, você tem que ter shampoozinho da Natura para passar no cabelinho da sua esposa. É como o próprio corpo. Se você usa um boticário na sua pelezinha maravilhosa, a sua esposa também tem que ter um boticário para passar na pelezinha maravilhosa dela, porque é como o próprio corpo. Se você respeita o seu corpo, se você gosta das suas necessidades sendo supridas, isso significa que a sua esposa também deve ter as suas necessidades sendo supridas. Se você não bate no seu corpo, se você não causa violência contra o seu corpo, a sua esposa também não pode ser violentada. Se você não xinga você mesmo, você também não pode xingar a sua esposa, porque é como o próprio corpo. Não é? Você não vai no espelho e fala, ô mulher, ô homem, você não fala. Então você também não pode falar à sua própria esposa. Por quê? Porque é como o próprio corpo. Então notem que existe uma interdependência, uma mutualidade. Uma mulher que se submete e um homem que ama como ama o próprio corpo. Glória a Deus por isso, irmãos. Os glória a Deus acabaram, pastor. Mas vamos lá. Depois ele vai dizer assim, não obstante vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E depois ele termina, e a esposa faça o quê? Irmãos, vocês estão no texto comigo? Versículo 33. E a esposa faça o quê? Respeita o marido. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está dando um exemplo aqui de mutualidade e de interdependência. Então, é um ao outro. Então, a mesma orientação que parte para um, volta e pega também o outro. Ou seja, o que Deus está usando Paulo dizer aqui, ele dizer assim, não é responsabilidade de só um a unidade, aleluia. A responsabilidade é mútua. E eu fico pensando, né, em um lar que seja, um relacionamento que seja um relacionamento funcional. Sabe como que eu penso, irmãos? É um trabalho em equipe. Eu falo lá em casa sempre sobre essa questão de trabalharmos em equipe. Existem funções diferentes que cada um cumpre para que haja um bom andamento, um bom funcionamento do lar dentro do padrão que Deus estabeleceu. Quando eu e Romão nos casamos, começamos a namorar, como eu disse para vocês, não sei quantos sabem, mas o meu esposo é africano, né? Acho que a gente outra vez esteve aqui, a gente comentou sobre isso. E como eu já não era pastora, era missionária, já da igreja, e já tinha assim, uma história com aquela denominação, com meus pastores, com meus tutores, causou um estranhamento muito grande em muitas pessoas o fato de eu me casar com um africano, porque a ideia era, ela vai para a África pregar o evangelho, mas casar não. E as pessoas não imaginavam que Deus iria trazer o Romão para cá, e ele ia estudar mecânica de aviação aqui, e a gente ia se conhecer, ia casar e nós íamos juntos. Acho que isso nunca passou pela cabeça nem da minha igreja, nem dos meus líderes, nem da minha família, nem dos meus amigos, de ninguém. E algumas pessoas, não, do lado de cá, mas também do lado de lá, da família dele, algumas pessoas tiveram bastante medo também do fato dele estar casando com uma brasileira e não só, olha a coisa pior, irmãos, carioca. Se fosse goiano até estava bom, mas é carioca, né? Porque, infelizmente, o Rio de Janeiro e o Brasil, muitas vezes, internacionalmente, é conhecido pelo carnaval brasileiro. Então, imagina na cabeça das pessoas, a Romão está casando lá no Brasil, é brasileiro e ainda é carioca. Imagina que coisa, né? E Deus, irmãos, quando a gente casou, nós estabelecemos uma coisa por causa dessas mudanças, por causa dessas questões. Nós estabelecemos na nossa família que nem a minha cultura iria prevalecer
e nem a cultura dele iria prevalecer. Mas a cultura que iria prevalecer na nossa casa era a cultura do reino de Deus, da palavra de Deus, aquilo que o Senhor havia orientado. E sabe o que mais, irmãos? Dezembro, agora nós fazemos 20 anos de casados. Um casamento feliz e bem-sucedido, irmãos. Eu amo esse marido, você não pode imaginar o tanto. 2 filhas preciosas e lindas, cristãs, com coração em Deus, amam servir a Jesus. Todos os lugares que vamos estão juntas servindo ao Senhor Jesus. Sabe por que deu certo, irmãos? Porque a cultura não era minha, a cultura não era dele, a cultura era do reino de Deus. Aleluia! É isso que faz os relacionamentos, as famílias se manterem íntegras. Não é que eu aprendi com a minha mãe, ou eu aprendi com o meu pai, ou eu aprendi com a minha família, eu aprendi com aquela outra família. Não, é o que eu aprendi com o reino de Deus, e esse reino reina na minha casa. Amei aquele cântico que os irmãos de louvor cantaram. Reina na minha igreja, reina na minha vida, reina na minha família. É o reino reinando em nós. Aleluia! E isso faz com que os relacionamentos eles sejam estáveis, abençoados, embaixo da bênção do Senhor. Mas ele não para por aí, ele chama os filhos a honrarem, a obedecerem os pais. Algumas vezes, queridos, os filhos têm um senso, especialmente quando eles chegam depois do período da adolescência, eles têm um senso de que os pais já não sabem nada. E, às vezes, aquilo que vai sendo dito para os filhos vão rejeitando os princípios, os valores que são ensinados pelos pais, porque agora ele ouve o professor, agora ele ouve o amigo, agora ele ouve o influenciador da internet, agora ele ouve a pessoa que faz o jogo, ele ouve tantas coisas e ele vai achando que o ensino dos pais está ficando fora de moda ou obsoleto ou desatualizado. E ele vai trilhando um caminho que é um caminho só de prejuízo para ele. Por isso que o texto está chamando os filhos, vocês filhos, sejam jovens, sejam velhos, sabe? Eu e o pastor Romão temos esse princípio na nossa vida. Nós honramos os nossos pais até hoje. Vocês acreditam, irmãos, que se eu for fazer uma viagem para um lugar muito distante, eu primeiro ligo na minha casa e aviso a minha mãe que eu estou indo viajar? Eu tenho 20 anos de casada, 52 anos de idade. Mas a geração mais jovem vai entendendo que ela já não precisa mais ter esse princípio de honrar e obedecer aquilo que os pais estão dele, vão tendo prejuízos enormes. Vão achando que, porque eu conheço um pouco, eu já não preciso mais honrar e nem obedecer às pessoas que têm autoridade sobre mim, vão tendo prejuízos enormes. Vou contar uma história para vocês. Lá em Angola, alguns anos atrás, quando a gente estava lá, nós fingamos muita gente para Jesus, mas essa menina especial me marcou, porque a gente fez um retiro espiritual, e ela chegou na igreja com um estado de depressão profunda, já ficava com o quarto todo fechado, já tinha ideação suicida, e uma tia lhe trouxe para esse retiro, numa situação muito deplorável. A menina chegou, já jovenzinha, e nós ali oramos com ela, ministramos a palavra, e naquele momento de oração, aquela menina foi liberta, ela foi liberta mesmo. A depressão acabou, a doença acabou, o choro acabou, a ideação suicida acabou, a tristeza acabou, e ela foi tão bem discipulada, e ela foi batizada, e ela foi treinada, e ela para ser professora de escola dominical, e ela começou a trabalhar e a servir conosco, uma bênção enorme. Mas, de repente, ela conheceu um rapaz. E ela conheceu o rapaz e ela disse: pastora, não posso mais ficar na igreja. E nenhum de nós sabíamos: por que você não pode ficar mais na igreja, querida? Não existe nada que possa tirar você da igreja, né? Não posso, não posso, não posso.
a pastora me perdoa, mas eu tenho que ir embora. Bom, ela foi realmente embora. A gente aqui um dia no Brasil, eu recebo uma mensagem do WhatsApp. E ela dizendo para mim, pastor, eu preciso muito falar com a senhora. A senhora não está mais em Angola, mas eu preciso muito falar com a senhora. E eu disse, sim, vou ligar para você. Posso ligar? Pode. E ela ligou para mim. E ela estava aos prantos, chorando, pedindo perdão. E disse, o caminho que eu trilhei não era o caminho da bênção. E ali ela, aos prantos, pediu perdão e ela disse assim, pastora, me casei, tive uma filha, tudo deu errado, a vida está muito difícil, mas eu queria pedir para a senhora ainda acredita em mim e me ajuda a voltar ao caminho do Senhor novamente? Sabe, por que eu estou dizendo esse exemplo? Para dizer assim para vocês é que Deus quer nos poupar de todo esse sofrimento. A gente não precisa sofrer porque a gente já tem orientação da palavra de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? O filho honra e obedece a seus pais. Por quê? Por que ele está dizendo? Por que ela está dizendo isso? Porque ele diz, para que tudo te vá bem. E não para só por aí. Ele diz, e para que se prolongue os seus dias na terra, para que você tenha dias de alegria, vida e paz. Eu sou uma das caçulas de 6 irmãs. Graças a Deus eu me converti aos 14 anos. E como eu disse para vocês, nos 14 eu decidi que eu ia servir ao Senhor e que eu ia esperar no Senhor, entreguei a minha vida para Jesus e entreguei por 100%. Das minhas 6 irmãs, 4 delas desobedeceram e desonraram meus pais. Arrumaram namorado muito cedo, não quiseram estudar, engravidaram muito cedo. E o caminho delas foi um caminho só de dor. Mas quando chegou a minha vez, eu decidi honrar. E o dia mais feliz da vida do meu pai foi o dia que ele entrou na igreja comigo. E foi a primeira filha que ele levou ao altar. Eu não sei porquê, irmãos, mas a gente chega lá na varanda da minha mãe, tem tanto quadro com foto do nosso casamento. Irmã, é até bonito de se ver. A minha mãe mandou imprimir todas as fotos e ela não colocou dentro de casa, não, ela colocou na varanda, assim, tem um rol de fotos. Só do nosso casamento. Será por quê? Porque eles se sentiram honrados. E todas as vezes que eu estou lá, ela sempre fala, seu marido é um homem tão educado. As suas filhas são as meninas muito diferentes, é muito educada. Eu amo todos os meus netos, mas as suas filhas são muito educadas. Queridos, honrar pai e mãe. E ele não para por aí, ele vai dizer, ele chama os pais para fazer o quê? Cuidarem e instruírem os filhos. Agora eu quero provocar os irmãos. Vou provocar mesmo. Quantos de vocês têm culto doméstico, irmãos? Culto familiar. Levanta a mão. Preocupante. Quantos de vocês vão mudar essa história hoje? Irmãos, vamos nos comprometer. Quantos de vocês vão mudar essa história hoje? Levanta a mão para mim. Quantos de vocês vão mudar essa história hoje, em nome de Jesus? Sexta-feira era o nosso dia do nosso culto familiar. Eu não posso mentir porque elas estão aqui. Radassa e Débora, desde pequenininha vocês não têm culto familiar lá em casa? Um canta, outro toca, eu arranho, né, o violão, né? Enquanto eles tentam cantar. E o pai prega. Desde que nasceram. Elas estão com 18, 16 anos, nós continuamos fazendo culto doméstico. E nós queremos continuar fazendo culto doméstico, irmãos,
quando elas começarem a namorar. Se tiver algum candidato, já sabe, se for lá para casa, vai ter dia de culto. E eu quero continuar fazendo os cultos domésticos quando elas se casarem. E quando os meus netos vierem, nós vamos continuar fazendo culto doméstico. Porque o papel de instruir os filhos nunca foi da igreja, e sim dos pais. E a ordem que Paulo está deixando aqui, ele está chamando os pais para cuidarem e instruírem os filhos no caminho do Senhor, para que haja unidade de fé, queridos. Nós não podemos desistir disso. Então você tem o dia de vir à igreja, mas na sua casa tem o dia do seu culto familiar, o dia que você vai instruir o seu filho, o dia que você vai instruir a sua esposa vai instruir você, o dia que os seus filhos, tem dia que são elas que dirigem o culto, o dia que os seus filhos vão trazer uma palavra de Deus para você, e é assim que a sua família vai sendo fundamentada. Mas ele não para por aí, já estou caminhando para o fim. E ele também vai falar das relações de trabalho, dessa interdependência. E ele vai também falar das relações de trabalho, ele chama os colaboradores a se dedicarem aos seus chefes. E ele está dizendo, trabalhem como se estivessem trabalhando para Cristo. Quantas pessoas desvalorizam o seu trabalho, mesmo cristãs? Tem mão remissa. Mas ele está dizendo aqui, trabalhem como se estivessem trabalhando para Cristo. Então, lá no seu ambiente, do seu trabalho, não importa qual a função que você exerce, você está trabalhando para Cristo. Trabalhe para Cristo no seu ambiente de trabalho. Agora, se você é patrão, ele está dizendo, chama os chefes a respeitarem os seus colaboradores. E a orientação é, tratem seus colaboradores com respeito e sem ameaça. Não utilize o poder que você tem para ameaçar as pessoas, queridos. O poder que você tem, a autoridade que você tem é bênção que Deus te deu para você ser canal de bênção na vida das pessoas. É por isso que ele está dizendo, aí ele termina o texto, se você for lá no texto, depois ele vai dizer assim, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção entre marido e esposa, entre filhos e pais, entre patrão e empregado, ou seja, Deus nivela todo mundo, e Deus não faz diferença entre nenhuma pessoa. Eu amo a igreja do Senhor. Sabe por que eu amo a igreja do Senhor? É que aqui, nesse lugar aqui, o doutor senta do lado do faxineiro. E chama ele de... Não, fala mais bonito, irmão. E chama ele de irmão. Glória a Deus. Aqui o governador é só ovelha. E ele está sujeito e submisso a um pastor. Então, é o lugar onde Deus coloca todos nós e manifesta a sua glória no mesmo nível. Aqui a professora é irmã do aluno, o aluno é irmão da professora, não é verdade? As autoridades, elas vão sendo modeladas pelo poder do Espírito. A igreja é o lugar mais lindo que existe no mundo. Mais maravilhoso que existe no mundo. E por fim, queridos, ele vai chamar a igreja. Ele chama a igreja para fazer o quê? Vamos falar mais bonito. Ele chama a igreja para fazer o quê? A se submeter ao seu mestre. Sabe por quê? Porque marido e mulher é a igreja. Pais e filhos é a igreja. Patrão e empregado é o quê? É a igreja. E no final nós somos apenas uma instituição. A igreja amada de Cristo. E essa igreja amada de Cristo, ele vai chamar a se submeter à sua vontade. E aqui é que está o grande segredo, pastor Eberson. É que a submissão à vontade de Cristo vai trazer o quê como resultado, irmãos? Aquilo que vocês estão buscando a semana toda.
unidade e paz. Glória a Deus. E aí, quando eu estava sentada ali pensando, Deus falou uma coisa para eu falar para vocês. É que a unidade, na verdade, ela já foi estabelecida por Cristo. Nós, ainda que não queiramos ser unidos, estamos unidos. Vocês entenderam isso, irmãos? Vocês entenderam esse mistério? Ainda que não queiramos estar unidos, nós estamos unidos. E aí eu queria que você abrisse esse texto. Olha que texto poderoso de Efésios capítulo 2. No versículo 13. Estou caminhando para o fim, irmãos. E nós vamos orar. Efésios 2. Versículo 13. Estou no 3. Desculpa, irmãos. Efésios 2, 13. Vai dizer assim, mas agora... Ouça, irmão, sobre a unidade. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Jesus. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio. A inimizade, Jesus já derrubou. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que todos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Depois 16 diz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo com ela a inimizade. Irmãos, toda inimizade já foi quebrada em nome de Jesus. Os nossos relacionamentos já foram, a unidade foi conquistada por Cristo. E essa unidade, o que a igreja faz não é estabelecer a unidade. A igreja preserva a unidade, porque a unidade Cristo já fez na cruz do Calvário. Ele pegou um povo que não era um povo gentio e um povo judeu, ele uniu, ele fez um povo só, ele destruiu a barreira da inimizade, ele destruiu a barreira da separação. Então nós somos um, amados irmãos. Quando os irmãos cantaram aqui, somos corpo, e assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. É porque não tem como separar esse corpo. Ainda que você queira, querido, destruir a unidade da igreja, você não pode destruir a unidade da igreja, porque a unidade da igreja já foi estabelecida por Cristo. O que nós fazemos é só preservá-la. Então, você vai preservar a unidade da sua casa, você vai preservar a unidade da sua família, você vai preservar a unidade da sua igreja, a unidade do seu trabalho, porque estabelecida ela foi por Cristo. Glória a Deus por isso. Então, o que o texto vai dizer? O texto vai dizer que Ele nos aproximou de Deus, Ele destruiu a inimizade e estabeleceu a paz, e Ele fez a coisa mais maravilhosa. Ele fez de nós um só povo e família dele. Então fala para o seu irmão assim, você é minha família. Fala para ele com todo carinho, você é minha família. Irmãos, vocês são a minha família. Eu sou a sua família. Eu não posso te rejeitar e você não pode me rejeitar, porque eu sou parte da sua família. Você é lourinho, de olho verde, eu sou moreninha, do cabelo alisado, mas você é meu irmão. Você é preto, retinto, e o outro é ruivo, mas vocês são irmãos. Você chega na igreja com um BMW,
e eu chego com fusquinha, mas você é meu irmão. Você ora não mora no condomínio e eu moro na Vila Formosa, mas você é meu irmão. Você tem 5 milhões na conta e eu tenho 100 reais, mas você é meu irmão. Ele está dizendo, nós somos uma família. Essa é a coisa mais maravilhosa que nós vivenciamos em missões. É que quando a gente atravessa o oceano, que você cai lá naquele outro país, você vive uma relação de dependência tão grande com todo tipo de denominação. Você vai à Assembleia de Deus, você vai à igreja presbiteriana, você vai à igreja congregacional, você vai à igreja cristã evangélica, e todos somos interdependentes, somos um, queridos. E no céu, na verdade, não vamos ter o coral dos assembleanos e o coral dos presbiterianos, vai ser tudo um grande coral, vamos estar lá todos juntos, irmãos. Lá não vai estar separado esse fala línguas estranhas e esse é tradicional e fica assim. Nós vamos estar todos juntos, irmãos. De todos os povos, tribos, línguas, nações, os indígenas, os africanos, os europeus, os americanos, somos todos um, amados irmãos. Oh, glória a Deus, vamos estar lá. E para finalizar, queridos, eu quero ir nesse versículo aqui, porque Paulo vai dizer assim, toda família vai enfrentar batalha. É nesse contexto de família que ele está dizendo, quanto ao mais o quê? Ele deu uma série de orientações que eu deixo para vocês, e ele está dizendo, e agora, irmãos, prestem atenção a uma coisa. Prestem atenção a uma coisa. Ele está dizendo, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Porque certamente toda a família vai enfrentar batalha. A cultura, a sociedade, as ideologias, o governo, tantas outras batalhas vão lutar para que você, mulher, não se torne uma mulher submissa. Para que você, homem, não ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Para que você, filho, não se submeta a seu pai. E você entenda que submissão é coisa do passado. Para que você, pai, não cuide do seu filho, nem instrua ele na verdade. Vão haver grandes batalhas, para que tudo isso que Deus estabeleceu como bênção para nós seja destruído. Mas Ele está dizendo, dando um segredo para nós, quanto ao mais, irmãos, entendam, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder diariamente. Aleluia! Porque as suas batalhas, querido, que você certamente enfrenta, e talvez você esteja aí do lado da sua esposa pensando, ela faz isso, ela faz aquilo outro, e talvez você pensando, meu marido faz isso, faz aquilo outro, talvez você pensou, meu filho faz isso, faz aquilo outro, minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo, e ele está dizendo, para vocês enfrentarem essas batalhas todas, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, diariamente. Lá em Efésios 1,19, ele vai dizer assim, oro que vocês compreendam como é incrivelmente grande o seu poder para convosco, os que creem nele. Foi este grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se no lugar de honra no céu, à direita de Deus. Sabe qual é o segredo aqui, irmãos? É o mesmo verbo,
Ele está dizendo assim, o poder que vocês vão ser revestidos é o mesmo poder que levantou o Cristo da morte, ressuscitou a Cristo. Não é um poder de qualquer. E ele então está dizendo, pastor Eberson, você vai ser revestido de poder e por isso vai vencer as batalhas, as tentações, as guerras. Sara, você vai ser revestida desse poder. Que poder? O poder que ressuscitou Jesus. É o poder da ressurreição, glória a Deus. Então ele está dizendo, eu estou colocando à disposição de vocês poder para ter o quê? Uma família abençoada, aleluia. Para ter uma família feliz, para ter uma família cheia de autoridade, para ter uma família de bênção, para ter uma igreja onde o poder de Deus é manifesto. Eu estou derramando e colocando à disposição de vocês esse poder. Qual poder? O poder que ressuscitou a Cristo. Ah, você devia dar muito glória a Deus. É por isso, queridos, que Jesus disse, tu és Pedro. E sobre essa pedra, vou fazer o quê? Eu vou edificar a minha igreja. E qual era a pedra? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois ele terminou dizendo, vamos terminar junto essa parte? E a porta do inferno. Mais uma vez. E a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Aleluia! A igreja sempre vai prevalecer. Pode levantar guerras, pode levantar governos, pode levantar ideologias, pode levantar o inferno, a igreja de Cristo sempre vai prevalecer, porque ela está fundamentada no próprio Cristo, aleluia. E por isso é que eu quero agora orar com você. E Deus me deu uma direção quando eu estava orando em casa. E eu queria chamar o pastor Eberson, pastora Sara, e eu queria chamar todos os obreiros, irmãos. Tem obreiro aqui na igreja, diáconos, presbíteros, pastores. Vem pastor Romão, meu esposo. Venha também, venham todos os obreiros, irmãos. Sabe o que nós precisamos, queridos, para terminar essa conferência da família? Pode subir, irmãos, vamos subindo todos. Sabe o que nós precisamos, irmãos, para terminarmos essa conferência da família? Nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Porque amanhã quando nós sairmos daqui e começarmos a nossa vida, o nosso dia a dia, as guerras vão estar lá. Vão estar as guerras do marido contra a esposa, da esposa contra o marido, para tentar destruir a sua família, o seu casamento. Vão estar a guerra dos filhos entre os pais, tentando destruir a comunhão de filho entre os pais. Mas nós vamos vencer isso como revestidos do poder de Deus. Aleluia! E é por isso que nós vamos orar agora. Eu queria que você se colocasse de pé, queridos irmãos. Se você tem um membro aí da sua família, alguém que está perto de você, fica perto dele, faz um movimento. Se seu filho está longe, traz ele para perto, faz um movimento aí, queridos. Se a sua família não estiver aqui também, não tem problema, querido, você vai levantar a sua mão e você vai profetizar também a bênção de Deus sobre a sua família. Nós vamos pedir esse revestimento de poder, esse revestimento de autoridade sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, individualmente, diariamente, para que a gente possa vencer todo e qualquer levante do diabo contra a nossa família, em nome de Jesus.